Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro, né? Nosso livro um ainda. Faltou um capítulo muito importante, né? Porque entramos aqui em funções orgânicas, né? Último vídeo eu falei sobre os hidrocarbonetos. Nós temos mais algumas funções para falar, né? Então eu não posso deixar de falar dessa aqui. Então, só para a gente fechar o nosso livro e fechar todos os temas direitinho, eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre as funções oxigenadas 1, né? Lembrando que vimos, a primeira função que vimos foi hidrocarbonetos, ou seja, cadeias formadas por carbono e hidrogênio, tá? Nas oxigenadas, nós vamos ter oxigênio presente ali, né? E aqui ele vai listar para você, ó, as funções que veremos mais à frente, né? Por isso que eu não posso pular nada, porque senão isso aqui vai ficar incompleto. Isso aqui é muito importante. As funções orgânicas são muito importantes, tá? Então a primeira função que ele vem aqui é com álcool, né? Como você reconhece um álcool? Ele vai ter o que a gente chama de hidroxila, né? Que é esse OH aqui, tá? Então sempre que você tiver uma estrutura e você tiver esse OH, você está falando de um álcool. Tá? Observação muito importante, só tem o OH aqui, porque você verá algumas outras funções semelhantes. Deixa eu puxar uma aqui, deixa eu ver se... Vou escrever logo no papel. Por exemplo, você lá na frente, você vai ver o ácido carboxílico, que é isso aqui, ó. Você repara, você tem um H, mas você também tem uma outra função aqui. Então, álcool é quando eu somente tenho o OH na minha estrutura. Tenho o OH, classifico como um álcool. E aí você vai usar a sua aula de hidrocarboneto anterior, onde você vai usar o prefixo, ele vai se manter, né? Que é aquela relação em quantidade de carbono, tá? Onde você vai ter um carbono, met, dois carbonos, et, três carbonos, prop, né? 4, but, assim sucessivamente. Então, isso aqui você vai carregar em todas essas funções aqui. Você não pode esquecer disso. Você tem que voltar e ficar sempre relembrando isso para você conseguir desenrolar as outras funções com facilidade, tá? Você ainda usará o meio também, né? Que é o tipo de ligação, né? Então, quando você tem ligação simples, quando você tem ligação dupla, lembrando que você tem que dizer, dependendo da quantidade de carbono na cadeia, a localização dessa dupla, né? O radical, você ainda vai usar radical, metil, etil, propil. Então, a única coisa que vai mudar aqui para você agora vai ser a terminação, tá? Hidrocarboneto, tudo terminava com U, né? Então era tudo propano, butano. Quando você visualiza um álcool, por exemplo, eu vou fazer um aqui agora. Primeira coisa, né? Vamos fazer com 2 átomos de carbono primeiro. Eu só tenho uma única opção para esse álcool, né? Ou ele vai estar nessa extremidade aqui, e aí eu vou dizer que esse aqui é o meu carbono 1, ou ele vai estar se ligando ao primeiro carbono lá, ó. E aí eu vou dizer que esse é o carbono 1. Ou seja, nesse caso aqui, ele sempre vai estar no carbono 1. Então você não precisa me dizer onde ele está, esse álcool, né? Você vai me dizer que esse cara aqui, ó, prefixo aqui para 2, et. Et. O tipo de ligação aqui entre carbonos é simples, então ele vai ser an, né? Na verdade, isso aqui são 2 carbonos, né? Eu falei que eram 3, mas foi um equívoco, é a mesma estrutura, tá? Então, ó, 2 carbonos, ligações simples, an. E aí, qual é a terminação do álcool, né? Ol. Então, esse cara aqui é o nosso famoso etanol, tá? Terminação, deixa eu ver onde ele coloca aqui. Aqui, ó, nomenclatura, tá vendo? Ol. Tá? Ele tem o nome usual, que a gente não vai usar aqui, né? Pode ser o etílico, isopropílico, metílico, tá vendo? Né? Mas o mais importante é isso aqui, ó. Um carbono, prefixo para um, met. A ligação é simples, an. A terminação por ser álcool é ol. Então, esse cara é o metanol. Esse cara aqui, etanol. Esse cara aqui, ó, propan 1,2,3 triol, porque ele tem 3 alcoóis aqui, né? Mas não vamos tão a fundo assim, não. Vamos mais devagar aqui, ó. Quando eu tenho, então, 2 carbonos, eu só tenho uma única opção. Agora, quando eu passo a ter 3 átomos de carbono, a minha hidroxila pode estar aqui, nesse meu carbono 1, 2, ou pode estar aqui, ó, no meu carbono 1, né? Lembrando que essa pontinha aqui não é carbono, essa ponta aqui simboliza a ligação com esse oxigênio. Então, nessa extremidade eu tenho oxigênio. Então, esse aqui é carbono.
Carbono, carbono, carbono. Então aqui eu posso ter duas opções para minha hidroxila, ou no carbono 1 ou no carbono 2. Então eu tenho que dizer onde está essa hidroxila. Então eu vou dar o nome aí. 1, 2, 3, meu prefixo para 3, prop. Prop. A ligação é simples. An. E eu tenho que dizer que no meu carbono 2 eu tenho a função ol, que eu tenho um álcool. Tá bom? E aqui você vai fazer 1, 2, 3, prop. A ligação é simples. Eu tenho que dizer que no meu carbono 1 eu tenho um álcool, tá bom? Propan 1-ol, né? Você vê que você tem que estar muito safo já nisso aqui, porque a única coisa que vai mudar para você é a terminação. Então você tem que sempre ficar revendo prefixo e meio, tá bom? Ou intermediário aí, não lembro como o seu livro chama. Ele chama de intermediário, tá vendo? Mas é meio também. Tá? Então, esses aqui são os alcoóis, né? Tranquilo de fazer, né? Então, ele vem aqui, ó, butan 2-ol, por quê? Butan, cadeia com 4, né? E no carbono 2 eu tenho a função de álcool, né? Hexan, hex, por quê? São 6 átomos de carbono na cadeia e no carbono 3 eu tenho um álcool, né? Lembrando que você sempre vai optar pelo menor número possível. Então, quando ele faz essa cadeia aqui, vou replicar ela aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele coloca o álcool aqui, tá vendo? Quem vai ser seu carbono 1? Qual vai ser seu carbono 1? Tem que ser esse. Porque se você diz que esse é o 1, 2, 3, 4. A função passa a estar no carbono 4. Agora, se esse é o 1, 2, 3, e você vai optar pelo menor número possível. Então, você vai dizer que a função está no carbono 3. E foi isso que ele fez aqui. Tá bom? Aqui, ó. Quando você tem, né, a ordem aqui para você vai ser o seguinte, vai ser função, insaturação e ramificação. A preferência da função, né? Então aqui, ó, eu tenho a função e tenho a insaturação. Qual vai ser meu carbono 1, né? Vou fazer essa questãozinha aqui de novo. Ó, aí ele botou uma insaturação, deixa eu só conferir aqui. Ele botou a insaturação aqui. Ele botou a função aqui e a insaturação aqui, né? Bom, você tem que considerar a função, por isso que o seu carbono 1 vai ser isso aqui, ó. Eu quero o carbono 1, é o que está mais próximo à função, e não a saturação. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Você vai dar preferência à função. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Então, quando você for dar o nome, são 6 átomos de carbono, né? Não são 6 átomos de carbono? São 6 átomos de carbono. E aí você vai começar lá, ó, prefixo para 6x. Aí eu tenho uma ligação dupla, né? Você vai botar tracinho, a dupla está no 3, 3 em. E aí eu tenho a minha função que está no 2, 2-ol. Então eu tenho uma cadeia com 6 átomos de carbono, né? A minha dupla está no carbono 3 e no meu carbono 2 eu tenho a minha função álcool, tá bom? Aqui, ó, ele vai dar preferência também à função, não ao radical, né? O radical vai ser minha ramificação, né? Então aqui ele deu 5 átomos aqui, uma cadeia com 5 átomos de carbono, e onde ele bota a função dele aqui, ó. E aí o carbono 1 é mais próximo da função, então tem que ser esse aqui, não pode ser esse, tem que ser esse. 1, 2, 3, 4, 5, prefixo para 5, pente, né? Pente, né? A ligação é simples, então já vou botar um an aqui, e no carbono 2 eu sei que eu tenho um álcool, né? Um ol. Também sei que no meu carbono 3 eu tenho um radical, né? Que é o metil, né? Metil porque ele tem um carbono aqui na ponta, né? Met, e il porque é a ramificação. Então como é que vai ficar o nome? 3 metil penta 2-ol. É o nosso camarada aqui. 3-metil-pentan-2-ol, tá bom? Os enóis, né? Os enóis é quando você tem esse cara aqui, ó, hidroxila, ligado a um carbono, e esse carbono faz uma dupla, né? Isso é um enol, tá bom? É o prefixo, intermediário e terminação ol. Então, super tranquilo, né? Ele te dá uma ramificação aqui, ó. O seu carbono 1 vai ser a função está mais próxima a esse. Então, aqui você vai dizer que é 1, 2, 3, e sucessivamente. Sua função está no 2, ele falou isso aqui, ó, 2-ol. O seu radical está no 5, ele falou isso aqui, ó, 5-metil, X, 2-en. Né? Porque no 2 você tem uma dupla ligação ali, 2-enol, tá bom? Os fenóis, né? Os fenóis, eles vêm do benzeno, né? Você vai pegar um benzeno,
Isso aqui é um benzeno. Isso aqui, um benzeno, né, com radical, chamamos de fenil, né? E esse aqui é o nosso aromático, né, nosso benzeno com uma hidroxila, com álcool, que chamamos de fenol. Esse cara aqui, decoreba. Então, você tem que sacar que isso aqui é um fenol, assim como você tem que sacar que isso aqui é um fenil, tá bom? Legal você lembrar também do benzil, né? O benzil é esse cara aqui, ó. Vai vir um CH2 aqui, e aí esse cara que vai se ligar na cadeia, tá bom? Então nós temos o fenol aqui, tá? Ou também conhecido como hidroxibenzeno, porque isso aqui já chamamos de hidroxila, né? A gente chama muito de hidroxila quando a gente fala de base, né? Lá nas inorgânicas, quando a gente vai fazer nomenclatura, aí a gente escreve esse cara aqui, a gente fala que isso aqui é um hidróxido de sódio, porque hidróxido é menção à hidroxila, ao OH. Então isso aqui é um hidróxido, né? Então ele pode chamar de hidroxibenzeno também, né? Ou fenol, tá bom? Ele pode ser monofenol, difenol, trifenol, enfim, né? Aqui, ó, quando eu vou falar só do fenol, não tem problema quanto à nomenclatura. Fenol, acabou. Agora, quando eu tenho dois alcoóis aqui, né, eu tenho que dizer a posição. E aí o que o livro faz é o seguinte, ó, esse é o carbono 1, ou pode ser esse também, não tem problema. 2, 3. Então, no carbono 1 eu tenho um fenol, no carbono 5, no carbono 3, perdão, eu também tenho. Então, ele é 1,3 de hidroxibenzeno, né? A gente vai dizer que ele é tridrox, né? Esse cara aqui é um hidroxinaftaleno, né? Naftaleno, lembrando que é essa estrutura aqui, ó. Tá bom? Então, já falamos dos fenóis aí, né? Aqui, né, a gente tem a posição meta, a gente tem a posição para. Ele não falou da posição orto, ele falou aqui, ó, que são os distanciamentos, né? Eu falei disso daí em radical, né? Quando você tem um aromático aqui, ó, seu benzeno, você tem essa posição, né, onde essa distância chamamos de orto, onde essa distância chamamos de meta, e a última chamamos de para, né? É a distância entre os radicais, né? E essa distância aí, ó, ela tá aqui, por isso que ele usa esse ozinho na frente, ó. É de orto, né? Porque esse distanciamento é orto. Orto hidroximetilbenzeno, né? Isso daqui, ó, ele usa o M, né? M de quê? De meta. Meta hidroximetilbenzeno, né? Lembrando que o metil está relacionado a esse cara. E o hidróxido é esse cara aqui. Esse cara aqui ele usa o P, que é a posição para, né? Distanciamento para. Então, para hidroximetil, né? Benzeno, tá? E aí a gente vai falar de mais duas funções aqui que são fáceis demais, super tranquilas, e a gente fecha o nosso capítulo, fechamos o nosso livro 1, tá bom? A outra função que ele fala aqui é uma cetona, né? Como é que você vai reconhecer uma cetona? Toda vez que você tiver um carbono ligado com uma dupla O, você vai chamar esse cara de carbonila, tá bom? Ele até fala aqui da carbonila, ó. Grupo carbonila, tá? É carbono com duplo oxigênio, né? A carbonila, ela sempre vai estar no meio da estrutura. Então, olhando isso aqui, eu tenho que saber que isso aqui é uma acetona, assim como eu tenho que saber que isso aqui é um álcool. Então, são duas funções orgânicas distintas, né? Essa aqui, eu digo que é uma cetona, né? Vou chamar a sua atenção aqui para esses R's aqui, né? Esse R significa radical, ou seja, você vai ter cadeias carbônicas para a direita e cadeias carbônicas para a esquerda. Não importa a quantidade, você vai ter. Então você pode ter um carbono aqui, um carbono aqui, 2 carbonos aqui, 3 carbonos aqui, 4 carbonos aqui, 10 aqui, não importa. Tá? Tem uma quantidade aí que a questão vai dizer para você. Nesse caso aqui, ó, você tem um carbono aqui e você tem 2 na outra ponta, tá? O importante é você saber que isso daqui é uma cetona. Bom, vamos lá, vamos começar com essa cetona aqui, né? O prefixo 1, 2, 3, prop. A ligação é simples, an, tá? E a terminação da cetona vai ser ona, né? Ele vai tá te dizendo isso aqui, ó. Então, terminação ona, tá? Então, esse cara aqui é uma propanona. Não preciso dizer onde está a cetona, porque ela tem que estar entre 2 carbonos. E eu só tenho uma posição possível, que é essa aqui do meio. Não tem como eu colocar em outra, né? A cetona, ela não vai estar aqui na pontinha. Isso não vai acontecer. Ela vai estar no meio e só tem uma posição, tranquilo? E aí nós vamos lá para a nossa segunda cetona. Eu vou botar minha carbonila aqui. E vou fazer a mesma estrutura e botar minha carbonila aqui, né? E aí vou contar, né? O carbono 1 é o mais próximo à função. 1, 2, 3, 1.
Então, esse aqui é o carbono 1, logo a minha cetona está no carbono 2, 3, 4. Esse aqui, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, ou tenho 1, 2, 3. Então, esse aqui é o mais próximo. Então, minha cetona está no carbono 2, aqui 3, aqui 4. Ó, é a mesma cadeia, são 4 átomos de carbono. Então, em ambos os casos, é but, né? E a minha cetona, ela sempre está no carbono 2, tá vendo? Então, eu não preciso dizer onde essa cetona está, tá? Então, ela está... É uma butanona, sempre vai estar no carbono 2. Agora, quando eu tenho uma cadeia com 5, esse é o meu carbono 1, logo a cetona está no 2. Aí eu vou fazer uma outra cadeia com 5. E agora eu vou botar minha cetona aqui. 1, 2, 3. Então, cadeias com 5 átomos de carbono, eu tenho que dizer onde a minha cetona está. 5 átomos, pente, só ligação simples, e a minha cetona está no carbono 2, então 2-ona. Né? Já essa estrutura aqui, eu tenho 5 átomos de carbono pente, só tenho somente ligações simples, e a minha cetona está no carbono 3. Né? Então, são compostos orgânicos diferentes, mesmo tendo a mesma função orgânica, mas são distintos, tá? Então, eu tenho pentan 2-ona, pentan 3-ona, ou seja, 4 átomos de carbono, não preciso dizer onde a cetona se encontra. Acima de 5 átomos de carbono, preciso dizer onde a minha cetona está, tá bom? Então, ele te dá esse exemplo aqui, ó, ele te dá a propanona, ele te dá a butanona, ele não fala onde a cetona está, porque ou vai estar... Esse é o 1, né? Logo, esse é o 2. E se ela tivesse aqui, esse seria o 1. Perdão, não estou filmando, né? Ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. E se a cetona tivesse aqui, seria esse 1 e esse 2. Então, ele não diz onde a cetona está, tá? Ele te dá uma ciclobutanona aqui, né? Ciclo, porque é uma cadeia fechada, com but com 4 átomos de carbono, butanona. Não precisa dizer onde a cetona está, porque fica subentendido que está no carbono 1. Tranquilo, né? Quando você tiver a ramificação, né? O que você vai fazer? Você vai começar pelo carbono 1, sendo o carbono mais próximo à função. A função está aqui. Então, ó, isso é o carbono 1, 2, 3, 4. Aí vem a questão. Se você pode dizer que esse é o 5, mas se você disser que esse aqui, ó, é o 5, esse é o 6. Então, essa vai ser minha cadeia principal, ó. Ela está assim, ó, está formando um L deitado aqui, né? E a minha ramificação vai ser isso aqui, porque a sua cadeia principal é a cadeia que possui a maior quantidade de átomos de carbono, tá? Então, na verdade, essa cadeia aqui, ó, ela é X, porque a ligação é simples, né? E no carbono 2 eu tenho uma cetona, né? E no meu carbono 4 eu tenho um metil, que é esse cara aqui, tá bom? Falamos aqui da cetona, então. E aí vamos para a nossa última função do capítulo, que é o nosso aldeído, tá bom? O aldeído é quando você tem uma carbonila. Opa, aqui é uma cetona. Mas quando aqui, né, nesse carbono da carbonila, você tiver um hidrogênio ligado a ele, você passa a ter um aldeído. Né? E o aldeído, ele sempre vai estar na extremidade, primeira observação. Então, você nunca precisa dizer onde o aldeído está. Tá? Ele sempre vai estar na pontinha, né? E a gente vai usar a nomenclatura normal. Prefixo para 2, et, a ligação simples é an, e a terminação do aldeído é al, tá bom? Então esse cara é o etanal, né? Ele vai dizer para você, deixa eu achar. Olha aqui, ó, terminação al para aldeído, né? Você pode vir aqui no seu livro, ó, terminação al, tá vendo? Você pode vir na cetona, ó, terminação ona. Você pode ir fazendo isso, que são as suas observações que vai ser um atalho para você, porque depois que você aprende isso aqui, você só tem que ficar relembrando, né? Então, qual é a terminação do aldeído? Ih, tá aqui, já tá de caral. Ou você marca aqui, né? Enfim, ó, isso aqui é um aldeído, ó, carbonila com hidrogênio, tá vendo? Um átomo de carbono, prefixo é met. Ih, o grafite deu ruim aqui. Ih, quebrou tudo, acabou o grafite. Deixa eu pegar uma caneta. Então, ó, prefixo aqui para um carbono, met, né? Então, met, ligações simples an, terminação al, porque é um metanal. Et, 2 carbonos, né? Como eu tenho um etanal aqui, um aldeído aqui, vai ser um etanal, tá bom? Etanodial, porque ele tem aqui, ó, aldeídos nas duas extremidades, né? E propanodial, né? Porque ele tem aldeído nas duas extremidades. Aldeído sempre na extremidade, né? Então, logo aqui, ó, na sua função, que é o aldeído, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, né? Então, aqui ele vai dizer que no 3 ele tem um metil, tá vendo? 3-metil-butan, 1, 2, 3, 4, but, né? Se é só ligação simples an, e a terminação al, 3-metil-butanal,
né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então, minha cadeia principal é essa. Esse é meu carbono 1, esse é meu carbono 2. Então, no meu carbono 2 eu tenho o quê? Etil, né? Que é a ramificação aqui, ó. Ramificação com 2 átomos de carbono. Et, como é radical, termina com il, etil, né? E aqui, 5 átomos de carbono, pentan, porque é só ligação simples também, e a terminação é al. Você vê que eu passei batido aqui muito no pente e no an, né? Por quê? Porque são matérias lá de trás de hidrocarbonetos. Você tem que sacar disso já. Se você ainda não pegou isso, você volta nos vídeos de nomenclatura de hidrocarbonetos, assiste, que vai dar tudo certo, tá bom? Vou fechar aqui nossa aula, faça uns exercícios do livro e tamo junto sempre.